Você não pode sofrer antecipadamente, porque senão você vai cair nesse laço do maligno. O maligno vai entrar na sua mente e você vai ficar com medo. E aí, se você fica com medo, a ansiedade puxa o medo, o descontrole gera o medo. Se não for tratado esse medo vai trazer agora a depressão. A ansiedade é ruim? É, mas o medo é pior. O medo é ruim? É, mas a depressão é muito pior. Então você que está aqui me acompanhando e diz e confessa: ô bispo, eu sofro dessa ansiedade compulsiva. Você precisa se tratar. Você precisa, espiritualmente falando, se posicionar, de dizer: eu vou crer nessa palavra que eu estou ouvindo. A palavra que você está ouvindo é a palavra de Deus. Não é a palavra de Buda, não é a palavra de Maomé, não é a palavra de Allan Kardec, é a palavra de Jesus. É a palavra daquele que tem poder sobre tudo, céu, terra, debaixo da terra e todo o universo. Então é Ele que está dizendo para você: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mesmo ali, não tenha medo, porque eu estarei contigo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 também diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Eu repito esse versículo 5. Paulo está dizendo: seja a vossa equidade. Equidade significa retidão. Seja a vossa retidão notória a todos os homens. Agora diga comigo: perto está o Senhor. Por favor, não esqueça dessa frase. Versículo 6: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes seja as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração. oração. 2, súplica. 3, ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Coloca a mão sobre a sua Bíblia. Senhor Deus amado e querido, fale conosco nessa manhã através da sua palavra. Que o Espírito Santo coloque luz no nosso entendimento, para que assim possamos receber a palavra revelada vinda do céu, a palavra revelada vinda de Deus, para abençoar a nossa vida, para abençoar os nossos corações. Assim nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar a cada filho que está acompanhando aqui em casa, através dessa palavra abençoada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Veja que essa palavra, o apóstolo Paulo enviou uma carta aos filipenses. E o que eu mais gosto nessa frase, nessa carta de Paulo aos filipenses, é que ele está mostrando a doença e o remédio. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, existe um problema, existe uma doença, mas existe também um remédio, existe uma solução, existe um tratamento. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e medo. Pode um cristão ter ansiedade e medo? É o que mais tem, pessoal. É o que mais tem. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Sabe por quê? Porque todos nós somos humanos. Só que eu acabei de dizer que o apóstolo Paulo está mostrando o problema, mas está mostrando também o quê? A solução. Ele está mostrando a doença, mas está mostrando também o remédio, o tratamento. Então a ansiedade, o medo, talvez seja um dos maiores problemas
que muitas pessoas vêm enfrentando e elas só patinam durante todos os anos da sua vida, porque não conseguem resolver os seus problemas. E hoje a palavra está dizendo que nós devemos nos alegrar. Ele disse 2 vezes no versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Diga, regozijai-vos sempre no Senhor. Aí ele diz, outra vez digo, regozijai-vos. O que significa então essa palavra, essa expressão, regozijai-vos? Se alegre. Vamos discernir isso mais fácil. Paulo está dizendo, se você está preocupado, ansioso ou com medo, pare com isso, se alegre porque você tem um Deus que caminha com você, amém, gente? Se você está doente, e aí você é tomado pelo medo e pela ansiedade, agora eu vou morrer, agora eu fiz o tratamento, o tratamento não deu jeito, agora eu vou morrer, e aí você é consumido pela ansiedade. Paulo está dizendo, não seja consumido por ela, alegrai-vos. Alegrai-vos em quem, pessoal? Alegrai-vos no Senhor. Alegre-se no Senhor, porque o Senhor não vai deixar você morrer aí sozinho. O Senhor não vai deixar você ir perecer sozinho. Você colocou a sua fé, você colocou a sua confiança. Porventura será isso inútil, essa confiança em Deus? Não. Então alegre-se no Senhor. E aí a frase que eu gostaria que você gravasse, e quero que você diga: eu preciso entender que o Senhor está comigo. E se você estiver doente, pessoal, alegre-se porque o Senhor está comigo. E se eu ficar desempregado, alegre-se porque o Senhor está comigo. E se aconteceu alguma situação dentro da família, o filho entrou nas drogas, foi preso, ou aconteceu alguma coisa ruim, alegre-se no Senhor, porque perto está o Senhor está comigo. Perto está o Senhor está comigo. Então nós precisamos entender, quando eu falo entender, é crer. Alguém no seu sentido da vida não vai dizer: como é que eu vou me alegrar se me acontecer uma coisa ruim? Alegre-se, porque isso não é o fim. Vai mudar, vai acontecer o milagre. Amém, gente? De fato, ninguém vai ficar feliz levando uma topada. Acabou com a cabeça do dedo. Vai se alegrar? Mas vai dar um glória a Deus, não vai? Arrebentou a cabeça do dedo numa topada, doeu, mas vai sarar. Ou então, vou prestar mais, vou prestar mais atenção, porque eu só tomei a topada, porque eu não vi o obstáculo na minha frente. Vou prestar mais atenção. Ajudou? Ajudou, porque você não vai... Imagina, o mesmo dedo em outra pedra, aí é demais, não é? Então alegre-se no Senhor. Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida, e é de nos abençoar. O propósito que Deus tem na sua vida não é te fazer sofrer, mas é de te abençoar. Em tudo Deus tem, para tudo Deus tem um propósito, pessoal. Creia nisso. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre ansiedade. Se você enxerga o Senhor como fonte de vida, então você já tem a certeza de que tem vitória aí, que a vitória está vindo aí. Não é só entender, é crer. Eu preciso crer. Eu preciso ter forças para crer no momento difícil. Eu preciso ter forças para crer no momento que a adversidade está na minha frente. Tem gente que não consegue crer. A gente fala assim: ei, creia. Jesus falou para Marta: se você crer, você verá a glória de Deus. Mas como que Marta iria crer se o irmão já estava sepultado?
humanamente falando, é meio difícil crer. Humanamente falando, é difícil. Imagina Jesus falando: Marta, se você crer, você verá a glória. Jesus não estava falando de curá-lo, Jesus estava falando de ressuscitá-lo. E aí ela: mestre, mas ele já está sepultado há 4 dias e já cheira mal. Olha a dificuldade de acreditar. E Jesus devolve para ela dizendo: mas quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí, meu irmão, Jesus está com toda a razão, Jesus está com todo o poder. Então não olhe para a situação adversa colocando um ponto final dizendo assim: para mim já era isso. Creia que o Senhor vai reverter a situação. Então, mais uma vez massificando isso, eu preciso crer que o Senhor está comigo. Amém, gente? Então, o problema é que o ansioso, ele quer ter controle de tudo. O problema do ansioso é esse: quer ter controle. Quer ter controle do salário, quer ter controle das coisas de casa, quer ter controle da situação de um problema que surgiu no colégio do filho, quer ter controle de uma situação que está dentro do seu casamento, quer ter controle de um problema que nasceu dentro da sua empresa. Ele é ansioso em querer resolver tudo isso. E quando ele perde o domínio disso, os problemas começam aí. Não é você se preocupar em resolver, tem que resolver. Mas a ansiedade, ela vai atrapalhar. A ansiedade, digamos, excessiva, quando você perde o controle daquela situação, então você vai começar a patinar. Já não estamos mais falando de ansiedade, porque ela perdeu o controle. Ela tinha ansiedade de ter o controle, mas aconteceu que ela perdeu. Vamos lá, pessoal. A ansiedade é de uma pessoa que quer ter o controle, e aí ela perde o controle. Já não é mais ansiedade, porque ela perdeu. Aquilo vai se transformar agora, ela vai ser consumida pelo medo tão grande. Um medo agora de perder. A ansiedade era de controlar, perdeu o controle. Agora entrou o medo. O medo agora vai ser de perder tudo. Perder o emprego, perder a casa, perder o carro, perder a faculdade, perder o dinheiro, perder tudo. O medo de perder já não é mais ansiedade, agora é o quê? Medo. E é tudo que o diabo quer, que você tenha medo dele. A ansiedade, o medo faz parte da vida humana, mas a palavra está nos mostrando a receita e o remédio para curar isso, para resolver isso. A resposta já está lá no início: alegre-se no Senhor, porque perto está. Mas as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então você que está aqui me acompanhando, você que está aqui na igreja, se você está nessa ânsia, ou sofrimento dessa ansiedade, ou vivendo esse medo, procure primeiro se controlar, e orar, e suplicar, e ser uma pessoa grata diante de Deus, que é justamente como nós vamos aprender hoje nessa palavra. Nós precisamos orar, nós precisamos suplicar, nós precisamos ser gratos a Deus. Mas enquanto você achar que você vai ter o controle das coisas sem confiar em Deus, só vai piorar a situação. Não está ansioso? Tem um problema para resolver, vai ser resolvido. Diga: vai ser resolvido. Tem um problema, sim, ok, ele existe. Vai ser resolvido. Você não pode sofrer antecipadamente, porque senão você vai cair nesse laço do maligno. O maligno vai entrar na sua mente e você vai ficar com medo. E aí, se você fica com medo, é uma coisa puxando outra, pessoal. A ansiedade puxa o medo, o descontrole gera o medo. Se não for tratado esse medo vai trazer agora a depressão. Então é um puxando, e o último é sempre pior. Está me entendendo? A ansiedade é ruim? É, mas o medo é pior.
O medo é ruim? É, mas a depressão é muito pior. Veja o que o diabo está fazendo. Então você que está aqui me acompanhando e diz e confessa: ô bispo, eu sofro dessa ansiedade compulsiva. Você precisa se tratar. Você precisa buscar a Deus, se tratar e buscar a Deus. Você precisa, espiritualmente falando, se posicionar, de dizer: eu vou crer nessa palavra que eu estou ouvindo. A palavra que você está ouvindo é a palavra de Deus. Não é a palavra de Buda, não é a palavra de Maomé, não é a palavra de Allan Kardec, é a palavra de Jesus. É a palavra daquele que tem poder sobre tudo, céu, terra e debaixo da terra e todo o universo. Então é Ele que está dizendo com você, dizendo para você: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mesmo ali, não tenha medo, porque eu estarei contigo. Sabe o que é passar o vale da sombra da morte? Passar pela vale da sombra da morte é a pessoa que está passando pela pior de todas as fases e está na iminência de perder a vida. Uma doença, digamos, eu conheço pessoas que já tomaram 10 tiros, 15 tiros, foi para a UTI, passou pelo vale da sombra, mas não morreu. Não morreu por quê? Não morreu porque perto estava o Senhor. Alguém estava orando por ele, alguém estava orando por ela, ou mesmo aquela pessoa naquela situação, em mente, orou e suplicou a quem? E o Senhor chegou. E como também a gente sabe que tem pessoas que apenas ao acordar, colocou o pé no chão, caiu e morreu. Não é verdade? E alguém que toma 15 tiros, passa pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor diz: ei, não precisa você ter medo, porque eu estou bem aqui, eu estou cuidando de você. Glória a Deus, pessoal. Vença a ansiedade, vença o medo, vença a depressão. E aí você diz assim: ô bispo, como é um botão que a gente aperta e vence? Eu digo para você: não é um botão que você aperta, mas é você invocar o Senhor, passar a ter atividades de fé diferente. Se você não orava, ore. Se você não clamava, suplicar, então suplique. Essa frase está aqui no verso 6. Eu quero que você leia comigo: não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de... Aí ele vai dar 3 chaves. Segura a primeira. Primeira, oração. Segunda, súplica. E a terceira chave? A terceira chave, com ações de quê, pessoal? Com ações de graça. Então vamos lá. Primeira, o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar, preste atenção, orar é você ter um diálogo com Deus. Falar. Tem pessoas que não oram, tem que ter o hábito de orar. É porque quando você ora, além de você estar desabafando, além de você estar conversando com Deus, você vai se sentir melhor depois da oração. E aí a segunda chave é suplicar. Suplicar é diferente de orar. A súplica, eu quero que você imagine agora uma mãe que chega no hospital com um filho nos braços morrendo. O bebê, como é que chama? Está faltando ar, ou está engasgado. Ela chega no hospital com ele nos braços e diz: ei, me atenda aqui, por favor. É assim? É assim? Chega com o menino no braço e diz: ei, me atende aí, coloca eu aí. É assim? Você já chega no hospital fazendo o que, pessoal?
suplicando: pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, meu filho está morrendo, faça aqui, gente, me ajuda. Você está o quê, gente? Você precisa suplicar para Deus. Você precisa colocar os seus joelhos no chão e suplicar a misericórdia de Deus. O cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, ele está suplicando, clamando: tem misericórdia. Olha a palavra, tem misericórdia. A palavra misericórdia no hebraico: olha para a minha miséria, ou veja a minha miséria, se compadeça de mim. Você precisa suplicar. Você precisa, como o apóstolo Paulo está dizendo a Filipenses, participar em ações, tanto na oração como na súplica, para fazer ser sabido a Deus. Mas bispo, Deus sabe de tudo. Sabe, Deus conhece tudo. Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua fé. Mas o que Deus então está fazendo? Deus, Ele quer que você lute por isso diante dEle. É isso que você quer? Você quer a saúde, então você vai suplicar a Deus pela sua saúde. Lute por isso. Ô gente, quem tá aí? Diga eu. Então preste atenção. Suplicar é como se Deus estivesse dizendo assim para você: lute por aquilo que você quer. A mãe que chegou com o filho nos braços no hospital, suplicando, clamando, ela está lutando pelo menino, tá? Mas vamos esquecer ele, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher cananeia, sua filha, estava horrivelmente endemoniada em casa, para morrer. Ela sabia que ela era uma mulher amaldiçoada, ela era uma mulher cananeia. Mesmo sabendo, ela vai lá, ela não quer saber se os outros vão apontar para ela e dizer: ei, você não é para estar aqui no nosso meio, não. Ela não está nem aí para isso. Ela vai lutar pela sua filha. Deus quer que você lute por aquilo que você suplique, e lute por aquilo que você quer. Então ela interrompe algumas pessoas, ou empurra algumas pessoas, e o alvo dela é chegar até Jesus. E ela começa a clamar, a suplicar: Jesus, eu vim aqui pela minha filha. Jesus olha para ela e diz: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quando ela ouve isso, ela dobra os joelhos e ela suplica. Mas os cachorrinhos também comem pedaço de pão, migalhas que cai da mesa dos seus donos. Ela está suplicando. Preste atenção na frase que disse: suplicar. Deus quer que você lute por aquilo que você quer diante dele. E é aquela mulher, mesmo sabendo que era amaldiçoada, ela dobra os seus joelhos e ela suplica dizendo: mas os cachorrinhos, ela, tipo assim, eu não me importo se me chama de cachorro. O que me importa é eu ser atendida, porque a minha filha precisa de ajuda. Amém, pessoal? A minha filha precisa de ajuda. E o Senhor manda ela se levantar e diz: nem em Israel eu vi fé como esta. Vai, mulher, a sua filha já está curada. Ela suplicou. Então parece que existem pessoas que ou elas não sabem, mas estão aprendendo hoje, ou elas têm vergonha, elas nunca fizeram. Tudo tem a primeira vez. Você pode suplicar hoje, você pode orar hoje, você pode suplicar hoje. Então está aqui o remédio para a sua doença. Se a doença é ansiedade, se a doença é o medo, se a doença é a depressão, aqui está o remédio. O remédio é você orar, é você suplicar. E aí a última chave é o que, gente? Agradecer ou ser grato.
Por que eu devo ser grato? Eu devo ser grato porque eu orei, eu supliquei, e a resposta já está vindo. Glória a Deus, pessoal. Aí você vai lá no verso 7. O verso 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, o que tem ela? Ela guardará os vossos corações. Oh glória! Olha, gente, a paz de Deus, que excede todo entendimento, o que tem essa paz? Essa paz vai guardar os vossos corações de todos os vossos pensamentos. Que pensamentos? Aqueles pensamentos negativos, aquela ansiedade. A paz de Deus vai guardar você. Amém, gente? Olha aí, essa palavra é forte. A paz de Deus vai guardar, vai proteger você hoje. Então você que está ouvindo agora, nós vamos orar, nós vamos clamar por você. Nós vamos orar, suplicar e também vamos agradecer. E nesse agradecimento você também tem que expor a sua alegria. Como disse o primeiro versículo. O primeiro versículo começa dizendo que nós temos que nos regozijar, se alegrar. E o último versículo também falando quase a mesma coisa. Seja grato, se alegre, agradeça. E o que me deixa um pouco chateado, pessoal, é porque quando as pessoas recebem a bênção, ela some da igreja. Quando ela recebe a cura, quando ela recebe o milagre, quando ela recebe a resposta, ela não sabe ser grata. Ela não dá glória a Deus, ela não vem testemunhar, ela não vem cumprir o voto, ela simplesmente desaparece. E essa pessoa que faz isso, ela vai perder a bênção. Eu não quero que ela perca a bênção, mas eu penso que a ingratidão é um dos erros mais graves, principalmente na vida dos cristãos. Porque quando você estava na miséria, na doença, no vale da sombra da morte, alguém te estendeu a mão, e você se levantou, se restaurou, e nem ao menos disse obrigado. Veio, orou, recebeu a palavra, recebeu a bênção. Como é que diz a música? Bebeu água e nem se despediu. Não é? Bebeu água e nem se despediu, foi embora. Pegou a bênção e foi, e não disse nem obrigado. Isso é muito triste, pessoal. Isso é muito. Imagina Deus, porque a pessoa que faz isso, ela não está fazendo com a igreja e nem com o bispo ou para quem ela orou. Ela está fazendo isso para quem? Ela está ferindo a Deus. Ela está desonrando a Deus. Isso é muito triste. Agora imagina alguém grato. Agora imagina alguém feliz e dizendo: todo dia eu ergo as minhas mãos para os céus e digo: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor restaurou a minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, pela sua graça, eu não mereci, mas pela sua graça o Senhor me alcançou. Pela sua graça o Senhor me ajudou. Eu não merecia, mas o Senhor teve misericórdia. Eu sou grato. Imagina alguém grato. Deus olha para ela e fica feliz, porque você não se esqueceu daquilo que Deus fez por você. Você sempre vai estar considerando aquilo que Deus fez para com você. Quem entendeu essa palavra, pessoal? Eu quero que você receba essa palavra e aprenda, por favor, a ter hábitos como a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Eu preciso ter hábitos de oração, preciso ter hábitos de súplica, e eu preciso ter hábitos de agradecimento. Principalmente você que está numa fase como ansiedade, medo e depressão. Se você não está vivendo isso, graças a Deus, e que Deus te livre disso. Mas se você está vivendo fases como essa, o remédio está aqui. É só você praticar. Quando eu disse, você precisa se esforçar para acreditar, porque quando você olha para situações é difícil crer,
Se esforce. É aí que vai entrar a oração. Como é que eu me esforço? Orando. Como é que eu me esforço? Suplicando. Como é que eu me esforço? Já agradecendo a Deus. Estou me esforçando, sim ou não? Mas se eu me entregar, se eu disser assim, já era, acabou, não tem mais o que fazer, aí é guerra perdida. Você então já se entregou. Sabe o que é que Deus vai fazer por você? Nada. Porque você simplesmente se entregou. Não faz isso. Ele é tão bom e tão misericordioso que essa palavra está chegando para você sem que você pague nada, sem que você faça curso de nada, sem que você estude nada. Apenas a palavra está descendo sobre você e você dizendo: ah, meu Deus, eu que já conheço a tua palavra, não tenho praticado isso. Oh, meu Deus, e por que não pratica? Pratique. Tenha hábitos de orar, tenha hábitos de suplicar, de chorar. Essa frase que me impactou muito. Deus quer que você lute por aquilo que você quer. E quando eu suplico, eu estou lutando por aquilo que eu quero. Se você quer mesmo a restauração do seu casamento, se você quer mesmo a restauração da sua saúde, da sua vida financeira, lute por aquilo que você quer. Você precisa fazer o que, gente? Lutar. E esse lutar é lutar sem ansiedade, sem medo e sem depressão. Porque se essas coisas do mal vierem querer desestabilizar você, você já sabe o caminho. Perto está, diga, perto está o Senhor, daqueles que o buscam e daqueles que o invocam, disse Davi. Quem crê nessa palavra, fica de pé e glorifica a Deus bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo o que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.